E aí pessoal, tudo jóia? Bom, hoje eu vou mostrar para vocês algumas situações básicas de Excel, tá? Para esse treinamento inicial, tá? Vou falar de fórmula C, vou falar de fórmula da média, vou falar de mini gráficos, vou falar de formatação condicional e vou falar de gráfico. Então vamos começar abrindo o Excel aqui, tá? Então vou abrir o Excel, vamos lá. Vou iniciar assim com um exemplo clássico, que é o exemplo de controle de notas, né? De alunos, controle de notas. Então vou colocar aqui, ó, controle de notas, tá? Vou colocar aqui a primeira coluna. Nessa primeira coluna eu vou digitar aqui aluno. Então eu vou colocar o nome dos alunos. Nota 1, tá? Nota 2, nota 3, eu vou clicar aqui pro lado, ó. Nota 2, nota 3, clicar e segurar. E nota 4 ele já coloca para mim automaticamente. Vou colocar aqui a coluna média, tá? E vou colocar a coluna resultado. Resultado, que é onde vai aparecer se o aluno está aprovado ou reprovado. Tá joia? Uma coisa importante aqui que a gente vai ter que definir antes da gente começar tudo aqui vai ser a média da escola, tá? Então a média da escola, a média dessa escola aqui, dessa unidade em especial, tá? Então vamos deixar isso aqui, daqui a pouco a gente pensa nesse valor. Vou colocar aqui alguns nomes de alunos aleatórios, tá? Vou colocar aqui Carlos, Daniel, Fabiana, Gabriel, Jéssica, e tá bom, tá? Estão 5 alunos aqui, tá bom, 5 alunos tá ótimo. Agora eu vou lançar aqui as notas 1, 2, 3 e 4 do Carlos, tá? Notas aleatórias também de 0 a 10, tá? Vou colocar aqui 8, 8, 9, 5, tá? Vou colocar aqui pro Daniel 5, 5, 6,5, 7. Atenção, não use ponto, tá? Quando vocês forem trabalhar com números decimais, usem vírgula. Vou colocar aqui para Fabiana 4, 10, 10, 9. Para o Gabriel vou colocar 5,5, 6,5, 7 e 8 e 8, tá? E para Jéssica eu vou colocar 4,5, 10, 10 e 8. Beleza? Bom, agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular a média desse pessoal, desses alunos, tá? Como que eu vou fazer isso? De uma maneira bem simples. Eu vou clicar aqui, que é onde eu vou me concentrar primeiro aqui no Carlos, tá? Na linha do Carlos aqui, tá? Apenas do Carlos. E quero calcular a média do Carlos. Como que eu faço? Eu venho aqui em cima, ó. Clico aqui, tá? Na menu página inicial, venho aqui em média. Aí ele já faz a seleção aqui para mim, ó. No caso ele fez uma seleção aqui da B3 até a E3 e eu dou um Enter, tá joia? Dou um Enter, pronto, ele calculou ali para mim a média. Agora, se você observar aqui nessa célula, aqui no cantinho tem esse botãozinho, esse quadrinho verdinho. O que eu vou fazer? Eu venho com o mouse exatamente em cima dele e clico 2 vezes rapidinho. Olha só o que vai acontecer. Pronto, ele calculou a média de todo mundo, tá joia? Agora, para termos de visual aqui, ó, as nossas médias e notas, elas estão aí meio bagunçadas em relação às casas decimais, tá? Então eu vou alterar essa quantidade, esses números, né, na casa decimal aqui. Como que eu faço isso? Eu seleciono aqui, ó, venho aqui e diminuo, tá? Então agora que eu já tenho aqui as notas dos alunos, tudo bem arrumadinho, tá? Com apenas uma casa decimal, tá? Eu venho aqui nos resultados e eu quero colocar aqui se o aluno está aprovado ou reprovado. Então, para isso, a gente vai entrar aqui nessa questão, a média da escola. Qual é a média da escola? Então, vamos supor que a média dessa escola que está utilizando aqui a nossa planilha seja 7. Tá? Então o que vai acontecer? Se essa nota, vamos concentrar no Carlos, tá? Conforme eu estava falando aqui agora há pouco, tá? Vamos concentrar apenas na linha do Carlos.
O Carlos ele está com a média 7,5. Claro que se ele está com uma média 7,5, ele está aprovado, né? Ele está aprovado. Mas se por acaso, né, esse aluno ele tivesse tirado uma nota baixa, né, e aí na nota 1, por exemplo, a média dele caiu para 5,5, né? Eu quero que o Excel me responda isso, me coloque aqui que o aluno está reprovado, tá? Então, nessa situação, o que eu vou usar? Eu vou usar uma fórmula C, tá? Que é uma fórmula condicional, uma das fórmulas mais famosas aí do Excel, tá? E que é super simples de utilizar, sabendo que nós temos a nossa média aqui, ó, base, tá? Que tá bem aqui prontinha. Então, como que eu faço? Eu coloco aqui, ó, igual C, abro parênteses, tá joia? Então, como que eu vou começar? Aqui ele fala aqui, ó, coloque o teste lógico. Quem é o teste lógico? O teste lógico é minha condicional, tá? A minha condicional é qual? É a média, no caso aqui a média do Carlos. Se a média do Carlos, né, for maior ou igual à média da escola, tá? Que é a média padrão da escola, eu vou colocar aqui um ponto e vírgula e colocar entre aspas. O aluno estará o quê? O aluno estará aprovado. Esse aqui é o valor verdadeiro, tá? Então, se, né, a nossa média aqui for maior ou igual à média da escola, então o aluno está aprovado. Do contrário, né, nós colocamos aqui o valor falso, que é o reprovado, tá? Fecho aqui, dou enter, beleza, ó. Tá? Ele tá me entregando aqui. Vou voltar aqui com a nota que ele tava. Ó, viu? Já tá funcionando direitinho aqui, tá? O que eu vou fazer para aplicar esse mesmo comportamento, né, no caso do Daniel, da Fabiana, Gabriel, Jéssica? Eu venho aqui, ó, no cantinho, né, dessa célula aqui, ó, nesse quadrinho verdinho aqui, ó, pequenininho, clico 2 vezes. Pronto, aprovou. Ué, mas não deu certo. Por que não deu certo? Pelo seguinte, ó. Vou apagar aqui e vou mostrar aqui para vocês uma situação. Olha só. Eu dou um duplo clique e eu vejo a fórmula de novo. Tá vendo esse K1 aqui? Né? Olha só. Vou clicar aqui 2 vezes no cantinho de novo. Ó, se eu der um duplo clique, tá vendo que ele mudou para K2? K2 não é mais a média da minha escola. A média da escola é K1. Então, o que acontece? Ó, aqui ele mudou para K3. Né? Aqui ele mudou para K4. Então o que eu faço aqui para resolver essa situação? Eu dou um duplo clique, tá vendo esse K1 aqui? Eu quero que ele permaneça sempre K1 em todas as linhas, né? Mesmo quando eu peço para ele fazer esse preenchimento automático. Então, para eu fazer isso, eu aperto aqui a tecla F4, ó, e ele vai chavear, ele vai ancorar, tá, essa célula, tá? Aqui ele tá, ó, ele está ancorando aqui a coluna K e a linha 1, tá bom? Então, ó, ou alguns chamam de travamento também. Então a gente está travando assim, travando a célula K1. Quando a gente faz isso, ó, eu vou dar um duplo clique aqui no cantinho de novo. Olha só, agora ele está chamando tudo redondinho, ó. Se eu der um duplo clique, vocês vão ver que ele está chamando sempre a K1 aqui, tá joia? Então, até aqui é a parte da fórmula C, tá joia? A fórmula C, vou tirar aqui o sem preenchimento. E agora nós vamos falar da formatação condicional. Vamos supor que eu queira que os aprovados fiquem em verde e os reprovados fiquem em vermelho. Então eu posso utilizar aqui a formatação condicional. Regras de realce das células é igual a, tá? E eu vou colocar aqui, ó, aprovado, tá? Porém eu quero que tudo que fique aprovado fique verde. Então eu vou clicar aqui, ó, preenchimento verde, e vou clicar no OK, tá? Para que as ocorrências de reprovações, né, fiquem na cor vermelha, eu tenho que repetir, tá, o processo. Eu seleciono de novo aqui onde vai aparecer os meus resultados, volto lá na regras de realce das células, é igual a, e vou colocar aqui o reprovado, tá? Então, reprovado, preenchimento vermelho claro, texto vermelho escuro. Ótimo, é isso que eu quero. Beleza.
Agora esse comportamento aqui é um comportamento de formatação condicional que está pronto aqui, ó, para ser utilizado. Ok, vou fazer um teste aqui, por exemplo, o Carlos novamente, vou zerar aqui a primeira nota dele, ó. Automaticamente a média dele caiu para 5,5 e ele ficou reprovado e ficou vermelho, tá? Ótimo. Agora eu vou falar do mini gráfico. O que é o mini gráfico? O mini gráfico é um comportamento, né? É uma aplicação que funciona bem legal aqui no Excel para o caso de linha a linha. Eu posso contar uma história, né? Por exemplo, de cada um dos alunos, linha a linha, com um mini gráfico para cada um. Como que eu faço isso? Primeiro aqui para o nosso mini gráfico ficar jóia, ficar bacana, aparecer um lugar bom, eu vou abrir aqui uma coluna aqui entre nota 4 e média. Então para isso eu clico aqui na coluna F e vou dar um Ctrl+, tá? E aqui eu vou colocar o nosso mini gráfico, tá? Vou dar um duplo clique aqui entre o F e o G só para ele ajustar. E o meu mini gráfico vai ser construído como? Eu não preciso me preocupar em selecionar nada agora, tá? Eu apenas vou aqui no menu inserir, tá? E eu venho aqui, ó, em vez de eu vir aqui em gráficos, eu venho aqui, ó, mini gráficos, tá? E clico aqui no linha, né? Como que funciona aqui, ó? Ele pede para eu selecionar, ó, o intervalo de dados. Então o que eu vou fazer? Qual é o meu intervalo de dados? São as notas dos alunos, tá? Esse aqui, no caso da B3 até a E7, ó, da B3 até a E7. No intervalo de dados. Agora, escolha onde os mini gráficos deverão ser colocados. Onde que nós vamos colocar esses mini gráficos? Ele está dizendo que é aqui. Não é, tá? Eu vou apagar esse valor que está aqui e vou dizer para ele que eu quero que esses mini gráficos sejam colocados aqui nesse local e vou clicar no OK. Pronto, tá aí o mini gráfico, tá? Vou chegar aqui mais perto para vocês verem qual que é a desses mini gráficos. Olha só, aqui no caso ele está contando, né, uma história dizendo que o Carlos ele foi muito mal e ele subiu de nota, aí ele subiu mais um pouquinho, depois ele caiu de novo, tá? Então cada uma aqui é uma representação de um gráfico, tá? E esses gráficos, se eu vim aqui, ó, no menu mini gráfico, eu posso, por exemplo, dar uma incrementada neles, ó, aplicar ponto alto, ponto baixo, pontos negativos, tá? Posso trocar a cor deles, tá? Tem diversas cores aí, tá? Que eu posso estar aplicando para poder deixar mais bacana, tá? A última coisa que eu vou mostrar aqui agora é um gráfico mesmo, tá? Um gráfico que vai mostrar para mim aqui o nome dos alunos e suas respectivas médias, tá? Então como que a gente faz isso? Seleciono o nome dos alunos, agora eu seguro o Ctrl e seleciono as médias dos alunos. Somente dessa forma eu consigo montar um gráfico com os dados que eu quero, tá? Eu não seleciono tudo e monto o gráfico, né? A menos que eu queira, né, todas essas informações, mas eu só quero aqui o nome dos alunos, eu vou segurar o Ctrl e a média, tá? Então o que eu faço? Vou lá no inserir, gráfico, vou pegar um gráfico aqui de coluna 2D, que é um gráfico mais simples, tá? Bacana, ele já é ótimo, excelente para entender, tá? O que está acontecendo, e vou colocar para cá só para a gente dar uma olhada melhor, ó. Vou posicionar ele para cá, ó, para ele não tampar ali nossas informações. E aqui veja bem, eu tenho aqui um título do gráfico que eu não quero, não vou precisar disso, eu vou apertar delete. Esses valores aqui são as médias, só que olha, fica difícil de entender, então da forma como está aqui eu vou deletar, tá? Vou fazer de uma forma diferente, utilizando aqui esse botãozinho maisinho que aparece bem aqui no cantinho, tá? São os elementos do gráfico que a gente pode estar editando, ó. Eu vou clicar nele, ó. Vocês vão ver que vai aparecer aqui para mim, ó. Eixos, tá vendo, ó? Tá? Título dos eixos e tal. Eu vou desabilitar aqui as linhas de grade e vou habilitar os rótulos. Quando eu habilito os rótulos, olha só, aparece aqui as médias aqui em cima. Tá? Esses números aqui voltaram a aparecer, vou deletar eles novamente, tá? E tá feito, tá? Tá aí, para poder a gente colocar uma borda aqui na nossa no nosso intervalo, né, de valores, eu vou clicar aqui e vou escolher aqui, ó, todas as bordas, tá joia? Aqui eu vou dar uma negritada, vou selecionar aqui e vou mandar mesclar e centralizar. Tá? Então, tá aí
né, o nosso controle de notas está baseado na nossa média da escola. Ah, detalhe, olha só, se por acaso, né, a média da escola não for 6, não for 7, né, por exemplo, a média for outro valor, vamos supor que a média seja 8, né, automaticamente ele já vai me dar, já vai mudar, né, o comportamento aqui, ó. Tá, vamos supor que a média seja 6 aqui, por exemplo, ó, vou jogar um valor mais baixo, olha só, esses 3 aqui já foram aprovados, tá, mas a nossa média aqui é 7, então vou manter 7 ali, tá. Outra questão, né, se eu precisar, por exemplo, mudar a nota de alguém aqui, da Fabiana, por exemplo, vou jogar uma nota 5 aqui, automaticamente aqui meu gráfico vai acompanhar essas mudanças, tá, ele vai estar acompanhando, ó. Tá joia? Automaticamente, assim como a média vai acompanhar, assim como meus mini gráficos vão acompanhar, assim como os meus resultados vão acompanhar. Ou seja, tudo isso aqui é dinâmico. Tá joia? Então era isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Dá um cliquezinho aí no like e se inscreve aí no canal. Aproveita para se inscrever no canal e vambora. Tchau.